Wallace with Cageside Press. Hello, Charles. How are you? Perfeitamente bem. Perfectly fine. Charles, we heard about this fight just 3 weeks ago, but when did they first reach out to you about fighting Tony this Saturday? Tô sabendo há 3 semanas dessa luta, mas quando é que você ficou dessa luta com ele? Há 3 semanas, há 20 dias. 3 weeks ago, 20 days ago. So you found out the same day that we all did? Ao mesmo tempo que É que eles chamaram, nós aceitamos. Acho que todo mundo contente, feliz com essa luta. yeah, as soon as they called us, we accepted it now. Talking about this fight, a lot of people are talking about, does this get a title shot for the winner of you two? We know there's a lot going on. Conor fighting Poirier. Michael Chandler is expected to fight soon. If you win, what do you expect to happen with the belt? A gente falando que essa luta vai ser o desafiante. Muita coisa rolando na e aí você acha que deve Eu não acho nada, eu tenho a maior certeza, tá tudo certo. O campeão realmente se aposentou, ele jurou no túmulo do pai dele que ele não voltaria mais, então não tenho o que falar, não tenho o que fazer. O cara jurou no túmulo do pai dele e não tá brincando. Mas Oliveira versus Tony Ferguson, com certeza vencendo essa luta, eu sou o próximo desafiante, só fico esperando quem vai vir entre Conor McGregor e Dustin Poirier. And I have no doubts in my mind, you know, the champ in the division, or on his father's grave that he's not going to fight again. So, you know, why would he fight again? And, you know, the only thing I can be sure of is that I'm going to Tony Ferguson this weekend, and then I'm going to for Conor and Poirier. Tony Ferguson said on Instagram, he has said that if Charles comes in overweight, he's not going to take the fight. I don't believe you've even missed weight ever for 155 pounds. So how did you feel about him coming out and saying this? Tony falou que se você não bater o peso, que ele não vai lutar. Mas lembra de você não bater o peso. Cara, então tem que se preocupar com o peso dele, deixar que a minha equipe, juntamente comigo, se preocupe com o meu. Tá falando isso aí, alguma coisa tá incomodando ele. Fica em choque, a gente tá chegando. Tony needs to worry about his own weight. And it's up to me what I do with my team. And if he's bringing that up and he's saying that he must. When you first got to the UFC 10 years ago, you know, very young, a lot of people were very excited by your career. You've had so many fights now. Does getting this big fight mean more to you at this point in your career than if it had happened sooner? Como é que é você ter uma luta grande nesse momento? Cara, são 10 anos de história, eu aprendi demais com tudo que eu vim vivendo no UFC. Errei. E agora eu tô no melhor momento da minha vida, na melhor fase. Não tô preocupado em nada. Não é esse bicho-papão todo que todo mundo tá falando. Tô focado, coração no lugar, cabeça no lugar. A gente sabe que é uma grande oportunidade, mas a gente vai fazer acontecer. I have a 10-year history in the UFC. Learned a lot of made mistakes and of decisions, you know. But I'm here, and he's not the boogeyman like everyone. Hey, thank you, Charles, and best of luck. We will take the next set of questions from Damon Martin with MMA Fighting. Charles, first question. Obviously, you've been waiting for a ranked opponent for quite a while now. Kind of a two-part question. Were you getting frustrated that it seemed like a lot of the top guys weren't mentioning you by name? And what was your reaction when you got the call about Tony Ferguson as an opponent? Esperando cara de... O que você acha dos caras, assim, falam no seu nome? Donam vocês de quê? Foi. Cara, na realidade eu venho falando isso há um bom tempo. Top 5 ficando na panelinha deles, entre eles lutando eles ali, pra eles não sair do ranking. Eu sabia que uma hora ou outra ia aparecer oportunidade, ou quando o Mano caísse, ou quando algum deles quisesse lutar e não tivesse oportunidade, não tivesse ninguém entre eles ali. Foi o que aconteceu, apareceu a oportunidade, eu peguei. Yeah, I've been saying that for some time. You know, the top 5 guys have been just their little groups fighting each other, and you know, the opportunity was going to come. You know, at some point, those guys weren't going to have an opportunity, but thankfully, I'm in.
Coming off the win streak you've been on, obviously, it's been an incredible run. What do you feel like has been the biggest difference for you on this win streak? Obviously, fighting at lightweight, has been a big deal. But I mean, what do you feel like has been the biggest difference to put you on the win streak you're on right now? A sua sequência de vitória que você está agora, o que você acha que fez a diferença? Realmente fez a diferença para você? Minha filha ter nascido, mudou minha cabeça, mudou meu estilo de vida, mudou tudo. A equipe que a gente fechou, juntamente com o Macagu de Team, Futebol Diego Lima, só evolução. It was my daughter being born. My mind and my having together Macacos team, Diego Lima's shoot box and everything. With that being said, Charles, obviously you and Justin Gaethje are much different fighters. But what did you think of Tony's fight with Justin Gaethje? Na realidade, o Tony errou justamente com a equipe dele. Era durante um bom tempo, né, a lutar contra o Khabib, que era um cara que ia botar ele para baixo. E quando ele aceitou uma luta com um cara que ia trocar sua porrada com ele, ele acabou errando no jogo. Acabou errando. O Gaethje é um grande lutador, tem uma grande história. Mas eu acho que o Tony errou. Honestly, him and his Tony and his team, they were a long time to fake. Grappler is going to take him down and take on their part. Last one for me, Charles. You mentioned, and I apologize, the audio kind of cut out. I just want to make sure I heard you correctly. You believe a win, obviously, will get you a title shot. Did you say you believe it would come against the winner of Conor and Dustin, like you against the winner of that would crown a new champion? Is that kind of what you're thinking? Oh, I hate that. I don't follow você. Com certeza, acho que é isso. Acho que está tudo bem desenhado. Quem ganhar dessa luta agora vai sentar de camarote só esperar a luta, né, de Conor McGregor e Dustin Poirier. Yeah, that's exactly right. I think everything is set, This fight this weekend is just going to sit and wait to see who. Thank you, Charles. We will take the next set of questions from Diego Ribas with AG Fight. Alô, Charles? Fala, Bechão, tranquilo? Beleza, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Maravilha. Charles, seguinte, você acertou sua luta com 2 semanas de antecedência, 3 semanas de antecedência, não é o ideal, mas imagino que a oportunidade faz valer a pena, né? Em algum momento, na conversa com seu camp, seu time, vocês pensaram em talvez não aceitar essa luta e fazer valer a sua boa fase, tentar fazer uma luta com o camp completo? Cara, essa é uma luta que a gente não tinha nem como falar de não aceitar. A gente tá pedindo durante tanto tempo um cara que esteja na minha frente, um cara bem ranqueado. A gente não aceita uma luta dessa, a gente vai lutar quando? Eu lutei no começo do ano e já estamos no final do ano já. Então nem pensamos nisso, né? Pensamos primeiramente em aceitar a luta e correr atrás do prejuízo, 20 dias para poder se dedicar e fazer acontecer. Certo. Já mencionaram aqui, né, a declaração do Ferguson sobre se você não bater o peso, a luta não vai acontecer. Quando você ouve uma declaração dessa do seu oponente, como você entende essa postura dele? Como você decifra isso? O que quer dizer isso para você? Cara, na realidade a gente tem que se preocupar com a gente mesmo. Se ele tá se preocupando comigo, eu primeiramente fico feliz, né? Da maneira de se preocupar primeiramente em bater o peso dele, que tudo aquilo que ele tá pedindo para mim, pode ser que seja o inverso ao contrário, né? A gente aceitou essa luta em 20 dias. Esses 20 dias a gente sentou junto com a equipe, o meu nutricionista, e a gente sabe né, da responsabilidade que a gente tinha. A gente sabia disso aí, que a gente tinha que bater o peso. Todo mundo sabe da minha cabeça que eu preciso bater esse peso. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso. Lógico, existe a preocupação de não chegar e não bater o peso, com certeza isso existia, mas o time está sempre voltado a mim, né, para poder fazer um grande trabalho para que a gente consiga bater o peso, para que na sexta-feira a gente consiga vencer a primeira etapa, que é isso. Acho que antes de qualquer coisa, antes de qualquer luta, a gente tem que bater o peso. Só que o Tony, para estar falando isso aí, ele está preocupado, né? Eu não estou nem um pouco preocupado com o que ele vem trazer para mim, com o que ele vai fazer, deixar de acontecer. Maravilha.
A luta vai ser realizada no UFC Apex, que é um cage menor. Tanto você quanto o Ferguson são caras que andam muito para frente, né? Então é impossível imaginar uma luta monótona. Sim. Nessa mistura toda, você acha que o cage pequeno te favorece? É melhor para você, já que Cara, os dois vão acabar se encontrando? são dois caras que andam para frente. Podia ser no campo de futebol, podia ser na onde fosse. Nós vamos se colidir, vai bater de frente uma hora ou outra. São duas carretas andando para frente. Então, para mim, não faz diferença se vai ser no grande, vai ser no pequeno. Vai ser um grande show, vou andar para frente o tempo inteiro. Não tô nem ligando se ele vai andar para frente também ou não. É um grande trabalho. O mais importante de tudo é que o braço levantado no final, a estratégia está montada, minha cabeça está montada. Eu tô bem, eu tô feliz, ousadia e alegria, isso é o mais importante. Show de bola. Você mencionou a sua certeza de que vencendo essa luta, o vencedor dessa luta vai disputar o cinturão. Algo foi conversado com você? Já foi oficializado isso para você? Vencendo, você vai disputar o cinturão? Cara, não foi falado nada, mas às vezes só peguei uma luta com um cara duríssimo, faltando 20 dias, a categoria tá toda bagunçada, tá tudo na maior loucura, tá tudo bem desenhado, né? Quem vai lutar? Quem é o outro cara que vai lutar pelo cinturão? Fala pra mim. Não tem o que falar. Vocês são repórter aí há 1000 anos, vocês sabem muito bem, melhor do que eu, quem vai lutar? Se você colocar o cara que veio o Michael Chandler veio do Bellator, era para lutar pelo cinturão, não lutou. Depois foi com o Rafael, não aceitou. Com o Tony Ferguson, não aceitou. Ele quer lutar com quem? Entendeu? Rafael dos Anjos chegou agora na categoria, é um cara duríssimo, já foi o campeão da categoria, mas venceu um cara agora, então estava aposentado. Porra, não tem o que fazer. Quem vai lutar? Dusty Gates acabou de perder pelo campeão. Não tem o que falar. Dan Hooker. Estamos falando dos caras certos que estão na categoria. O Dusty Poirier é o cara que está vindo de vitória, o Conor McGregor está vindo de vitória, então os dois vão se enfrentar. Charles Oliveira vindo de 7 vitórias seguidas. A gente está indo para o oitavo em nome de Jesus. Quem que vai colocar? Tem o que fazer. Se eles colocarem outros caras, acho que é uma má escolha. Estamos falando da escolha certa. Essa é a escolha certa. Perfeito. Então, minha última pergunta, Charles. Você mencionou que o Ferguson não é esse bicho-papão. Até você falou isso numa outra entrevista também. Você pode adiantar para mim, por favor, algum detalhe? Por que você tem certeza que ele não é esse bicho-papão? Talvez algum detalhe no jogo que case bem para você? Por que você tem essa confiança em afirmar que ele não é esse bicho-papão que todo mundo pinta? Cara, há alguns meses atrás, eu sentei bastante, né, com a minha família, com a equipe, com alguns amigos meus. E eu coloquei lá, né, esses grandes nomes aí, né, Khabib. Eu olhei lá, tinha 29 derrotas. Eu procurei meu nome lá e não achei. Tony Ferguson tinha não sei quantas vitórias vindo, de 12 vitórias seguidas. Eu procurei lá meu nome também não achei, né? Então a gente olha aí, o meu nome não tá lá. Só vai saber na hora que a gente se trombar. E aconteceu de trombar. Algum tempo atrás eu dei entrevista, perguntaram quem vai ser o campeão 2021. Eu falei, Charles Oliveira. Ele falou, não pode você. Eu falei, Tony Ferguson. E olha só o que aconteceu. Caiu Charles Oliveira e Tony Ferguson. Eu tenho que mostrar que eu posso ser que eu sou o melhor. Cara, tem tanta gente mandando mensagem no meu Instagram, falando que eu vou morrer, falando que eu vou perder, falando que eu sou louco. Cara, pode continuar mandando mensagem, isso me motiva cada vez mais, isso me deixa mais feliz, mostra que eu estou incomodando. Tony Ferguson é monstro? É monstro? É sim, com certeza é. Nunca lutou comigo, ele não sabe o que é um monstro. Tô pronto, irmão, falei para todo mundo, tô falando de novo. Dia 12 agora de dezembro eu vou chocar o mundo. Vou ser o campeão em 2021. Maravilha, obrigadão, Charles, obrigadão. Derek, só um negócio, quando você traduz, o seu microfone tá falhando, cara, se tiver algum outro aí. That's it, guys. Thank you very much. Thank you. We will take our last set of questions from Danny Segura with MMA Junkie. Hey, Charles, from what I understood there briefly, that's your plan that you were saying in Portuguese, that you feel like if you get a victory here, things will line up and you will be champion in 2021? O plano, então, se tudo certo, vai ser o plano. Com certeza. Isso já está planejado, isso já está certo, está escrito. A gente só está indo buscar aquilo que é nosso. For sure, that's all planned out. It's written, you know. And what do you think, Tony Ferguson didn't want to fight Michael Chandler. He wanted to fight you, basically citing that Michael Chandler saw him as a few levels below. What do you think it says about you, about Tony Ferguson, someone that's been around the promotion for a long time, interim champion, wanting to fight you above anybody else? O Tony Ferguson não queria lutar com mais. Especificamente queria lutar com você. Como ia ter um cara que
Na realidade, ele queria lutar com o Michael Chandler. O Michael Chandler correu dele e aí caiu de paraquedas eu. Não, tem o que fazer. Oh, actually, I think he wanted to fight Michael Chandler, and Michael Chandler away from him, so fell in there. And Yeah. And Ferguson has kind of a similar style as yours, you know, very dangerous on the feet, very long and lanky, and very good jiu-jitsu as well. Obviously, you've been around the promotion for a long time, since you were very young. Is this someone you've been looking at sort of maybe as someone that you appreciated as far as their style is concerned, since you guys are very similar? tem estilo parecido com ele. Ele é chão muito bom, comprido e tal. Ele é cara que você já olhava e... Cara, na realidade, né, esses 5 caras que estavam na minha frente, esses 10 caras que estavam na minha frente, né, pouco tempo atrás, eu sempre vim assistindo, eu sempre vim olhando, né, e Tony Ferguson a gente tem que estar olhando, né, um cara que é um fenômeno, um cara duríssimo, e a gente vem acompanhando, né, um cara que tem um chão legal, tem uma trocação boa, é um cara que tem um estilo próprio dele de lutar, então a gente sempre vem acompanhando, sempre vem olhando. Yeah, I'm actually always watching, you know, the 5 or 10 guys ahead of me, and how can you not pay attention to Tony Ferguson, you know? Good on his feet, he's good on the ground, and he's got his own unique style, so obviously I was always looking at him. Do you think this fight will determine who's the most dangerous jiu-jitsu practitioner at 155 pounds? Acho que essa luta vai determinar quem é o mais... Cara, acho que não. O maior finalizador da história já tem nome, Charles Oliveira. I don't think so. I think the biggest submission artist in history, we already have a name for him. And lastly, I'll try this in Portuguese. Você que acha do cabelo do Deiveson Figueiredo? What do you think about Deiveson's hairstyle? Cara, Deiveson tem um cabelo irado, né? O deus da guerra, um cara que merece todo o respeito do mundo. Tá vindo fazendo grande história. Acho que, porra, tem um cabelo irado, é um cara que é gente boa demais. Davidson's hair is awesome, you know. He's a lot of war, he's a lot of great things. Looking forward to the fight. Thank you so much. Thank you so much, Charles. That is all the time we had for you, sir. Thank you, man.